E aí a gente tem diferentes maneiras de avaliar o perfil androgênico, né? Quando a gente fala principalmente da testosterona. E aí a gente tem medidas dosadas, exames em que a gente coleta o sangue ou a saliva da pessoa e faz a análise. E aqui eu citei as principais, ó, testosterona total no plasma. O que é a testosterona total? É a testosterona que está ligada nas proteínas de ligação e a testosterona que está livre. Tá? A gente tem aí cerca de 2 a 3% da testosterona livre no homem e de 1 a 2% da testosterona livre na mulher. Na mulher, a testosterona liga-se mais na SHBG e no homem ela liga menos na SHBG, liga numa proporção de praticamente a metade, mas liga também em albumina e na mulher a albumina tem uma participação menor. Por isso que todos os efeitos, né, na mulher, quando a gente tem um aumento ou diminuição da SHBG, são muito mais sentidos lá na avaliação do perfil hormonal. Então, dosar a testosterona total no plasma. Testosterona livre no plasma também é possível fazer, a gente separa as proteínas de ligação e faz só o que está livre. A testosterona livre da saliva, assim como o cortisol, a gente pegando a amostra, só o que está livre, sem as proteínas é que passa para a saliva. E o SHBG, a proteína de transporte, que é muito importante a gente incluir nesse perfil, porque o aumento ou diminuição dela tem impacto aqui. E a DHT, que é uma testosterona modificada. Então, a gente tem aqui algumas formas de se avaliar isso quantificados. Agora, o que muitas pessoas às vezes esquecem, né, ou não prestam atenção, é que a gente tem aqui as formas estimadas, ou seja, fórmulas que, vamos dizer assim, estimam, faz um cálculo, uma previsão daquilo que a pessoa tem. E vocês viram na questão do LDL e do VLDL como que isso pode enganar. Agora aqui, ó, testosterona livre estimada. O que é isso? A gente pega, né, faz um cálculo baseado na SHBG e na testosterona total e fixa um valor da albumina. A fórmula dá um valor fixo da albumina. Mas olha só, a albumina também liga testosterona, por isso que ela entra na conta. Só que a gente não dosa a albumina para colocar no cálculo. Então a gente está dizendo que todas as pessoas que a gente está analisando têm 4,2 de albumina, 4,3 de albumina, se não me engano, que vai na fórmula. Sendo que a pessoa pode ter mais ou menos albumina. Mais albumina, mais ligação. Mesmo que fraca, liga mais. Menos albumina, sobra para a ligação. Diga. No caso de andropausa, menopausa, né? Eu costumo pedir total e livre por mês. É muito mais que isso, né, professor? Sim, com certeza, né? Um questionamento aqui da Fernando, não é isso? Olha só, já guardei 2 nomes aqui, hein? Beleza, o pessoal também não me falou, né? Os nominhos aí, mas se eu ficar perguntando também não vou conseguir decorar. Mas enfim, Fernando perguntou se no caso da andropausa ou menopausa, só a testosterona livre e total resolve. Não é muito bom indicativo. Por quê? Eu fazendo testosterona total e livre, eu preciso saber da SHBG pelo menos, porque causas de aumento e diminuição de SHBG impactam na testosterona total e livre. Então, no mínimo esse. E no caso das mulheres, né, da menopausa, a gente não pode esquecer nunca de colocar o estradiol também ali, porque o estradiol nessas faixas de transição para a menopausa, ele tende a tá alterado também. E quais minerais a gente deve considerar também? Olha, aqui no caso, por exemplo, quando a gente está falando da avaliação androgênica, principalmente o zinco, o selênio, o magnésio e o ferro. Lembrando sempre que o magnésio ele tem aí uma limitação da metodologia, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de encontrar alterações significativas. Mas zinco, ferro e o próprio selênio são importantes. E aí a gente tem que lembrar também que esses micronutrientes, eles também podem estar envolvidos em alterações da tireoide. Então, quando a gente fala da mulher na menopausa, às vezes acontece assim, sintomas muito parecidos entre hipotireoidismo e menopausa. Então tem que saber diferenciar bem. No caso da menopausa, ainda acrescentar aqueles da tireoide, para a gente ter certeza se não é um problema ali de tireoide que está envolvido, porque os sintomas eles ficam muito parecidos. Tá? Então nesse caso aqui, o da testosterona livre estimada, é uma conta que o laboratório faz. Agora, nem sempre você sabe que está fazendo a continha, porque você pede lá testosterona livre, correto? O laboratório, ele fala assim, olha, me pediu testosterona livre, qual que é o método que eu utilizo? Fórmula. Então, se você não quiser a testosterona livre,
você tem que colocar lá dosagem de testosterona livre, porque aí ele não tem escapatória, ele não vai poder estimar, fazer uma conta, ele tem que dosar. Então, para fazer a continha aqui, leve em consideração a SHBG, a albumina e a testosterona total. Testosterona biodisponível, não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Biodisponível, o que você pensa na palavra biodisponível? Não seria uma coisa que está disponível para ser utilizada? Só que não é bem assim. Testosterona biodisponível é um cálculo que se faz, pega tudo que não está ligado no SHBG. Só que aí sobra a testosterona ligada na albumina e também na mesma proteína que transporta cortisol, ela transporta um pouco de testosterona. Então, mais ou menos metade da testosterona biodisponível ainda está ligada em alguma coisa. Lembrando, ela está ligada fraca, mas está ligada, ou seja, não vai cruzar ali de uma hora para outra a membrana celular. Então, não é toda a testosterona biodisponível que está agindo. E qualquer coisa que aumentar ou diminuir as proteínas de ligação, muda na biodisponível também. Então, tem que tomar muito cuidado, porque esses dois aqui, o 6 e o 7, não são sinônimos, ok? Embora alguns laboratórios coloquem isso como sinônimo. Um exame que eu acho muito interessante, principalmente nas mulheres, é esse índice de testosterona livre, que é você dividir lá, né, um cálculo da testosterona pela SHBG e multiplicar por 100. Então, você vai ter uma ideia ali de quantos por cento da testosterona está ligada ou não ligada na SHBG. Então, seria aquela testosterona que tem ali mais uma afinidade ali menor. E aí, esse índice de testosterona ele é legal principalmente quando a gente está avaliando mulheres com síndrome do ovário policístico, tá? Para saber hiperandrogenismo. E aí esse índice, quando ele dá acima de 5, é um parâmetro indicativo aí de hiperandrogenismo.